Fala pessoal, hoje eu quero falar de uma das ferramentas mais fortes que a religião / fé usa para controlar as pessoas, que é o medo. Medo de Deus, medo do inferno, medo de questionar, medo de sair da igreja, entre muitos e muitos outros medos. E o medo, ele sempre foi uma das ferramentas mais fortes de controle, não só dentro da religião, dentro da fé, também fora da fé. Mas hoje eu quero falar de como a Bíblia usa o medo para controlar muitas e muitas pessoas. A primeira coisa que eu quero falar é de como o medo foi mudando e mudando ao longo do tempo que a Bíblia foi sendo construída. Falando um pouco da parte mais metafísica, no Antigo Testamento mais antigo não existia a noção de julgamento nem punição eterna. O povo hebreu falava que os mortos iam para o Sheol, que é o destino de todos os mortos. Com o tempo depois do exílio babilônico e a reconstrução do segundo templo, entre 500 a.C. e 70 d.C., foi surgindo a ideia de ressurreição, juízo final, recompensa e punição depois da morte. Agora vamos falar um pouco das punições do Velho Testamento que existiam para controlar as pessoas através do medo. Em Números 15, 32, 36, fala de um homem que foi apedrejado por recolher lenha no sábado. Em Levítico 24, 10 ao 16, fala que todo aquele que blasfemasse também era punido com o apedrejamento. Ou seja, qualquer crítica ou alguma palavra de ofensa ao Deus naquela época era pena de morte. Também a adoração a outros deuses era uma punição de morte por apedrejamento. Então a gente vê que no Antigo Testamento a punição era feita de forma direta e ordenada por Deus. E essas são algumas das coisas que, se você fizesse naquela época, você era penalizado com a morte. E isso gerava uma sensação de medo constante por não ser punido. Ninguém quer ser morto por fazer essas coisas. Então o povo obedecia, senão era morto. E uma das perguntas que eu te faço, você sendo ateu, agnóstico, teísta, cristão, se você tivesse naquela época e você visse alguém, algum amigo teu, alguém da tua família, pegando os gravetos no sábado, ou criticando Deus, ou se você conhecesse algum amigo ou familiar que se deitou com outro homem, como está em Levítico 20, 13, o que você faria? Você chegaria no líder religioso e condenaria essa pessoa à morte? Fica aí a pergunta. Agora, eu sei que muitos cristãos vão dizer que a punição no Antigo Testamento era uma lei civil, só que essa lei civil estava ordenada por Deus. Então, como você consegue separar isso? Ou você diz que Deus queria assim durante o tempo e depois mudou de ideia, e assim você pode mostrar que Deus muda de ideia, ou você diz que aquilo era coisa do homem, ele botava em nome de Deus. Mas então você tira toda a credibilidade da Bíblia, porque você pode aplicar isso em muitas e muitas coisas. Agora, indo para o Novo Testamento, a gente vê como que esse medo da punição já não é mais física, mas é transcendental, ela é depois da morte. Ou seja, esse medo, ele precisa de alguma forma continuar para a religião não acabar, porque se não existisse alguma forma de punição, ia acabar o controle. Então, eis que essa punição vai para o âmbito pós-morte, pondo o inferno como uma das principais ferramentas para pôr medo nas pessoas. Acredito eu que ninguém quer ser torturado eternamente. Então, citando alguns versículos do Novo Testamento, Jesus diz em Mateus 5, 29 e 30 que é melhor perder uma parte do corpo do que ser lançado todo no inferno. Em Mateus 13, 40 a 42, fala que o joio vai ser lançado na fornalha de fogo. Em João 3,36, fala que quem não crê permanece sobre a ira de Deus. Em João 3,18 fala que quem não crê já está condenado. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de falar é a questão de que é Jesus e o que é doutrina ou o que é religião. Muitas pessoas dizem que seguem a Jesus, mas não seguem religião, não seguem doutrina. Mas com esses versículos que Jesus fala, como você consegue separar uma coisa de outra? Mas eu entendo perfeitamente qual que é a intenção quando a pessoa fala que segue Jesus, mas não segue esses outros aspectos da religião, que é a palavra de amor, que é a coisa mais fofinha de Jesus. Mas aqui você vê Jesus diretamente falando da punição eterna, que está relacionada
à religião, que está relacionada à doutrina, que está relacionada à punição. Então a gente vê que a punição já não é mais física, como que era no começo, mas agora é uma punição eterna, que vem depois da morte. Então isso gera um medo muito mais forte do que aquela punição física que existia no Velho Testamento. Então esse medo ele fica enraizado nas pessoas. Então já não é uma punição física, é uma punição eterna. E esse medo ele continua mesmo que a pessoa ela intelectualmente e racionalmente entenda que está sendo manipulada. Esse medo é muito difícil de tirar. E por que esse medo do inferno é tão difícil de tirar? Primeiro, ele está relacionado a uma coisa que vem depois da morte, ou seja, do desconhecido. E não tem nada pior do que o medo do desconhecido, o medo do escuro, o medo da onde você não consegue enxergar. Então a gente vê que existe essa transição da punição física para a punição eterna, do julgamento público naquela época e o julgamento eterno. Então a gente vê como é mais eficaz usar o medo não como uma questão física, mas agora como uma questão de consciência. Então nesse vídeo eu quis mostrar especificamente só o fator do medo e como que esse medo ele foi mudando de aspecto ao longo do tempo. Então a gente poderia falar da questão da justiça, do que é justo e injusto, que está no âmbito moral, e de como isso foi mudando não só dentro do cânon da Bíblia, mas também fora da Bíblia, no cristianismo. A gente poderia também falar da relação do Estado e da religião, mas isso pode ser temas para próximos vídeos. O que eu enfatizei mais nesse vídeo é a ferramenta do medo e como isso pode te manipular, pode moldar a forma que você vê o mundo, isso pode moldar decisões que você tem, isso pode moldar crenças que você tem, e como isso pode te controlar mesmo você sendo racional, mesmo você estando fora da igreja, mesmo você tendo saído há muito tempo, ou dentro da igreja. Talvez você ainda frequenta a igreja, ainda tem a tua fé, mas você sente aquele medo do inferno, aquele medo da dor, aquele medo de ser rejeitado por Deus. Então eu quero te dizer que isso é uma ferramenta muito antiga e muito eficaz, e que isso pode controlar até mesmo uma pessoa bem racional, dentro ou fora da igreja. Então se você já sentiu esse medo, medo do inferno, medo do castigo eterno, medo de questionar, medo de blasfemar, estando você dentro da igreja, fora da igreja, escreve aqui nos comentários, eu já senti esse medo, ou eu ainda sinto esse medo, sinta-se à vontade. Também fale o que você viveu, também fale se você conseguiu vencer esse medo, como que você conseguiu vencer ele. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se fez você reflexionar, dê um like, se inscreve no canal. E se você não tiver medo, compartilhe esse vídeo para quem você conhece. E valeu, tchau, tchau, tamo junto!